Bom, o Silvio já está conosco novamente. Olá, Silvio, bom dia. Olá, bom dia. Vocês me ouvem agora? Está tudo ótimo. Que bom que a gente vai conseguir bater esse papo, então. Bom, vou apresentar novamente o Silvio Rangel, que é do Sindalco, o sindicato, então, que representa as indústrias de bioenergia em Mato Grosso e também é representante da FIENT, a Federação das Indústrias. Bom, Silvio, falando sobre a produção de etanol, estamos em safra. Como é que está indo este ano? Bom, a gente está na safra de cana agora também. O milho é um elemento que trouxe uma grande, vamos dizer assim, entendimento importante para o setor, porque o milho produz álcool o ano inteiro, né? De janeiro a dezembro. Então, isso traz para Mato Grosso uma segurança na questão de produção de biocombustível. Nós estamos na safra de etanol de cana também. Então, hoje nós já temos aí mais de 1 bilhão de litros produzidos à base de etanol de milho e mais de 500 milhões de etanol de cana, tá? Então, em plena safra, safras importantes para Mato Grosso e para o país também, porque o milho hoje representa aí, em sua totalidade no país, em torno de 10% da produção de etanol do país. Então, cada vez mais o milho tem a sua importância e entra realmente para Mato Grosso para ser um importante lado da economia, né? E esse Gerando combustível emprego, gerando produzido renda. aqui, a gente não tem o consumo total aqui, né? Então, Mato Grosso tem aí a tradição de ser um exportador de todo esse excedente de combustível que a gente produz. Quanto É, realmente fica por aqui, entre os nossos é, consumidores, Silvio? Este ano a gente deve ter uma produção de 4,38 bilhões de litros em Mato Grosso, tendo um consumo em torno de 1 bilhão a 1 bilhão e 100. Então a gente exporta hoje mais de 3 bilhões para outros estados, tá? Geralmente essa logística vai para São Paulo, estados do Nordeste, Belém, Pará, entre outras regiões, né? Mas Mato Grosso ele está sendo superavitário nessa produção e a demanda nossa aqui, e apesar de que Mato Grosso tem um consumo entre os estados do país com o maior índice de consumo de etanol em relação à gasolina. Nós sempre temos aí na casa de 65 a 70% do consumo do ciclo Otto em cima do etanol, tá? Até porque é uma questão que a gente observa que durante o ano, geralmente Mato Grosso, e por muitas vezes Mato Grosso é o único estado que apresenta uma vantagem, né, em se abastecer com o etanol diante da gasolina, né? E que bom então que a gente tem essa oportunidade dessa produção aqui. E Silvio, eu gostaria de perguntar a você como anda também o setor na questão de empregos. A gente sabe de novas usinas que surgem, novos projetos em andamento e a mão de obra ela consegue ser abastecida, a indústria consegue encontrar essa mão de obra nos municípios em que as usinas são instaladas. A gente vê que muitas vezes as vagas ficam abertas por muito tempo. Olha, realmente isso é um gargalo para Mato Grosso, e eu acho que quase todo o país está enfrentando isso hoje nas indústrias, que é a falta de mão de obra, e a gente tem feito bastante trabalhos a respeito disso. Um desses trabalhos é fazer capacitação de mais gente dentro de uma cidade, por exemplo, buscar a questão do jovem aprendiz, com cursos técnicos já, né? E fazer todo esse trabalho, porque realmente a mão de obra está sendo um gargalo para a gente buscar essa mão de obra, porque muitas vezes você tem pessoas necessitando de emprego, né? Mas não estão qualificados. Então a gente está fazendo esse trabalho, uma parceria grande com o Senai, para essa capacitação e tem dado certo, mas ainda realmente a gente precisa trabalhar bastante nesse ponto de ter mão de obra qualificada. E é uma mão de obra diferente, porque é uma mão de obra especializada,
mais técnica, né? Com ganhos maiores para o trabalhador. Então, realmente é uma indústria que está crescendo. Nós temos aí, acho que 6 projetos em andamento no estado, e eu acho que tende a crescer muito Mato Grosso nesse setor. A gente passou aí da 7ª colocação em 5 anos para 3º lugar de produção de etanol do país, e provavelmente a gente deva chegar em 2º lugar, ficando atrás apenas de São Paulo. E nessa questão de diferenciais, quando a gente fala da produção do etanol feito a partir da cana e a partir do milho, o que a gente poderia colocar como principal diferencial? Quando chega lá na bomba não tem diferencial nenhum, né? Todo movimenta carro. Na verdade, o diferencial de produto não existe. O etanol é o mesmo produto, a mesma qualidade, né? O que diferencia de uma unidade da outra é que na cana você trabalha de uma forma um pouco diferente, porque você tem a biomassa da cana, que é o bagaço de cana, para fazer a cogeração de energia, e no caso do etanol de milho você vai buscar essa biomassa fora. Na cana você tem a possibilidade de ter um produto que é o açúcar e o etanol, no milho você tem a questão de mais produtos, como a questão do DDG, a questão do óleo de milho também, e a questão do DDG, ele faz um adensamento de cadeias com outras cadeias, que são as cadeias de proteína animal, e aí você tem uma escala disso, muito importante, para confinamentos, o aumento de confinamento no estado, reduzindo as áreas de pastagem e aumentando a produtividade do gado também. E aí você tem uma nova possibilidade de aumento de proteínas para o consumidor. João, realmente é o que a gente falava dessa cadeia que gira, né? Desde as florestas plantadas, o plantio de eucalipto, então, que vai virar a biomassa para tocar essas usinas, o que sai também diferentes subprodutos, diferentes produtos aí para diferentes cadeias, né? O fato de ser leigo me surgiu uma dúvida aqui. Silvio, quando a gente... A cana, ela produz o açúcar, produz o álcool e tem aqueles diferentes tipos de álcool, né? Inclusive o farmacêutico, tá? O do milho, ele produz a cadeia inteira de álcool ou é só o etanol? Na verdade, no milho e na cana, a gente tem como direcionamento produzir álcool combustível, certo? Que é o álcool anidro, que é o álcool misturado à gasolina, e o álcool hidratado que vai direto no tanque dos carros, tá? Quando você fala em outros tipos de álcool, existem algumas unidades que são especialistas em álcools diferentes. Álcool neutro, álcool para bebida, enfim, existe uma variedade mas Mato Grosso especificamente, a produção de etanol é para combustível, tá? Tanto no milho como na cana. Hoje, num fator comparativo entre os dois, entre o milho e a cana, qual é o mais rentável? Qual que traz mais geração de emprego? Qual que apresenta a melhor cadeia de negócios? Geralmente a gente não faz essa comparação porque cada um tem um benefício importante, tá? Eu acho que depende do momento, depende do custo dos insumos, depende do custo do milho, depende do custo da cana para produzir a cana. Então, em alguns momentos, um está um pouquinho melhor do que o outro, mas praticamente os dois se convergem muito. Tanto que existem unidades agora de cana que estão implantando uma unidade de milho em anexo, né? E faz essa convergência muito boa, porque você produz a sua biomassa dentro do seu parque industrial. Então, faz todo sentido também para quem tem cana tá colocando uma unidade de milho em anexo. E é a questão de não parar também durante o período de safra e retirada da cana do campo. Então, está moendo cana, está fazendo o etanol a partir da cana. E nos demais períodos a fábrica aí
E a estrutura está funcionando para o milho também, né? Bom, É eu gostaria... importante Pois falar também que, por exemplo, é uma indústria, a indústria do etanol de milho nasce uma indústria 4.0 com toda a tecnologia, com toda é, a questão de automação, e a indústria da cana também evoluiu muito nesse sentido, entendeu? Então a gente tem realmente indústrias, agroindústrias dentro do estado bastante evoluídas nesse sentido, e que a gente a cada vez mais a gente tem mais produtividade. O etanol de milho, para vocês terem uma ideia, quando se iniciou, produzia 290 litros por tonelada de milho. Hoje nós estamos chegando aí a 430, 450 litros por tonelada de milho. Então é uma evolução constante e agregando bastante valor e renda na região onde essas unidades estão, né? Tem um multiplicador de renda muito importante, porque onde elas estão, cresce o comércio, cresce toda a parte de infraestrutura da cidade, e isso gera mais riqueza também. Então, esse multiplicador de renda é importante para Mato Grosso como um todo, principalmente um estado do agro como o nosso, né? Silvio, isso também gera mais estabilidade, né, na questão da disponibilidade do combustível, né? Que eu lembro quando ficava o álcool, o etanol, só em relação à cana-de-açúcar, nós tínhamos período que subia bastante o preço, por ausência, inclusive, né, que eram as entre safras, né? Me parece que com o milho é mais estável a produção, estou correto nisso? E está super correto, e tem mais um detalhe: além da questão do preço ao consumidor, a gente também tem uma estabilidade do preço ao produtor, por exemplo, do milho, tá? A gente tem, há pouco tempo atrás aí na história, que a gente precisava de recursos financeiros do Estado, do governo federal, que era o PEPRO, para poder ter a produção de milho, e o governo entrava com uma parte porque não conseguia se vender pelo preço mínimo. Não sei se vocês se recordam, há pouco tempo atrás. Hoje isso acabou, o governo não tem mais utilizado a questão de recursos de governo para fazer esse implemento que necessitava há um pouco tempo atrás. Então, realmente traz para o produtor também este conforto aí de uma regularidade dos preços do milho também. Tanto que a gente vê que as áreas de cultivo de milho também foram ampliadas, foram aumentadas. Muitas vezes o produtor cultivava soja e não cultivava em toda aquela área de extensão de soja a mesma quantidade de milho. E hoje, pela importância que o milho tem, pela cadeia que ele gera, o produtor já consegue encaixar e vender esse milho melhor. Silvio, eu gostaria de perguntar para você sobre a agroindústria em geral, não só nessa área da moagem da cana, da transformação do milho, mas em geral, como anda esse cenário da agroindústria, a conversão e industrialização de outros produtos do agro em Mato Grosso? Eu acho que o estado é riquíssimo, tem muito para crescer, a agroindústria está crescendo bastante, a questão da base florestal, com agroindústrias na base florestal, a agroindústria de alimentos também tem crescido muito, a questão do leite, a questão do vestuário também, com a implantação de unidades aí para fazer a agroindústria do algodão. Mato Grosso tem uma oportunidade grande de fazer esse crescimento. Logicamente que a gente tem alguns gargalos que é preciso ser citados, como a questão da energia, né? A gente precisa trabalhar bastante essa questão de expansão da nossa energia. Nós temos produção de energia, mas ainda falta a parte de infraestrutura dessa energia, com a ligação das redes em diversos municípios, que a gente pode ter agroindústria, mas que necessita dessa infraestrutura. Também a falar da questão da manutenção das infraestruturas de redes de energia que a gente tem também no estado, precisa ser trabalhado. A questão de mão de obra no estado, a gente precisa avançar nisso também. O governo do estado tem feito um trabalho muito importante, que é a questão do ensino médio profissionalizante. Isso vai gerar
mas ao longo prazo aí, um estímulo muito importante para a industrialização do Estado. Eu acho que Mato Grosso aí, nos próximos anos, vai ser o melhor estado do país para fazer a agroindustrialização. Nós temos também a questão do biogás. Nós vamos ter uma planta aqui em Mato Grosso de biogás para produção de biogás e biometano, o biogás para geração de energia e o biometano como combustível para máquinas agrícolas, caminhões. Eu acho que nós temos bastante a evoluir no estado daqui para frente. É isso, vamos então aguardar esses investimentos, aguardar também investimentos na questão logística, porque esse não é um privilégio, né, de Mato Grosso. Sim. Estamos perto da produção, com todo conhecimento, mas longe também das áreas de maior consumo, das áreas em que esse produto é levado aí à exportação também, né? João, agradeço, Silvio, obrigada por estar conosco, por trazer informações também ao nosso público sobre a agroindústria. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aí da agroindústria e do setor também de biocombustíveis. Eu acho que nós temos um papel muito relevante para o país e para o mundo, a questão dos biocombustíveis, principalmente pelas questões ambientais de emissões, e eu acho que o Brasil está numa direção muito importante em relação a toda essa questão. E obrigado pela oportunidade aí, um abraço a todos, um ótimo dia, tá? 7h38. Dejane, até a próxima terça. Até a próxima terça com mais informações aí do agro. E pra gente não ficar com saudade de Dejane, todos os dias de manhã no programa do Sérgio, tem lá o Bom Dia Agro. Só um intervalinho rapidinho, já estamos de volta.